falando somente do físico, nós estamos falando de almas a serem salvas. E você é nada mais, nada menos do que o agente que vai levar essas vidas para a salvação. Então a sua célula, o seu setor, a sua área, o seu distrito e a sua região depende da sua obediência e da sua submissão. Se você quer ser abençoado, você não pode obedecer somente pela metade. Ou fazer simplesmente aquilo que você acha que te agrada. Ou simplesmente dizer assim, eu já ouvi muito isso. Eu vou obedecer, mas eu vou obedecer. Sabe aquela coisa que não fica clara? A obediência, não adianta você obedecer e não se submeter. Não tem nada a ver, não tem como você obedecer simplesmente por obedecer sem que se submeta àquilo que você foi colocado. Eu quero trazer algo para vocês assim. Eu gosto muito de todas as vezes que eu subo no altar falar de coisas que já aconteceram comigo. No ano de 2013, segundo semestre, nós tínhamos uma célula, já era líder de setor, as coisas foram se acabando, foram perdendo vida, os ventos vieram, e por um instante eu me senti como um fruto fraco. Eu não vou dizer que eu cheirava mal, porque não estava nesse ponto ainda. Não tinha caído ainda da árvore. Mas estava fraco. O pastor Leandro já contou essa história algumas vezes aqui. E naquele dia que ele chegou na minha casa, numa quarta-feira, já estava saturado, já não tinha mais paciência para a célula, para seguir com aquilo. E ele foi fazer a supervisão. Então fala assim, supervisão é uma bênção. Porque ela pode te levar a voar em lugares muito mais altos. O pastor Leandro, naquela noite, ele chegou, ele até falou, o Magrão foi lá, a Duda, não lembro qual dos dois, falou, vixe papai, o pastor Leandro está aqui. Na minha cabeça, lá vem cobrança. Porque normalmente a gente tem essa da liderança, que quando a liderança nos chama ou vai até nós, é que ele quer cobrar algo. Na verdade, ele quer te abençoar, te colocando debaixo da submissão que ele já está da liderança dele, para te abençoar. É uma reação em cadeia. A igreja metodista, ela é uma igreja abençoada? Ela é uma igreja que ganha vidas? O apóstolo Joel é um homem de Deus, ele é uma pessoa que ganha vidas para Jesus? Os líderes de região, os pastores de região são assim também? Isso tem que chegar até você. O mesmo princípio de submissão, de obediência. Deus só dá igreja para quem obedece. Deus só abre porta para quem obedece. Para quem se submete à autoridade que está sobre ele. Então isso tem que chegar até você. E o pastor Leandro naquele dia foi muito engraçado, porque ele chegou, estava já à noite, já não ia fazer célula, então já estava mais à vontade. Então ele chegou, coloquei a camisa rapidinho, sentei no sofá, com cara de paisagem. E aí ele sentou, nos cumprimentou, e ali foi, daqui a pouco ele fez a pergunta, e aí, como é que tá? Bom, a Maria, normalmente a mulher assume esse papel, né? É normal, é natural isso, mas a gente trata sobre isso de quinta-feira nos casais, nós vamos falar sobre isso hoje. A Maria abriu o coração dela, e eu aí me impulsionei, me abriu meu coração, e naquele dia ele me colocou algo que eu confesso para vocês, falei, não tem como, eu já não vejo mais perspectiva nenhuma de isso dar certo. Eu não tenho mais pique, não tenho mais ânimo para isso. Eu já estava no ponto de cair daquele galho. De se tornar um fruto que para Deus precioso, assim como você é precioso, e talvez você esteja nessa situação, e esse fruto já ia cair. Mas Deus enviou a minha liderança lá, e me deu a seguinte orientação, filho, por que você não pensa dessa forma? Por que você não vai atrás de tal pessoa? Por que você não faz assim? Eu me lembro que por educação, eu olhei para ele e falei, tá bom, eu vou fazer. Mas vou fazer porque você está me pedindo. Só que eu também tenho que confessar que no primeiro momento, eu só fiz para que não tivesse mais nenhum tipo de contato. Eu só fiz para que parasse nisso. Mas quando foi no domingo de manhã, naquela mesma semana, ele já me pegou no corredor, já me levou até um casal, e aquilo que ele prometeu para mim que ele ia fazer, ele fez. Na quarta-feira esse casal já estava na célula. Mais uma semana adiante, outro casal, Fran e William, estavam na célula. Mais uma semana adiante, as pessoas foram chegando. Só que antes disso, em um tempo de oração que eu estava com Deus, falei, Senhor, eu quero, se for para ser, tem que ser algo diferente. E eu quero ver o teu poder sendo realizado na minha vida. Eu tenho um chamado? Se tudo isso que falam é verdade, por que comigo não está acontecendo? E por que eu não cheguei nesse ponto? Aí ele falou assim para mim, não adianta você obedecer se você não honrar e não se submeter à sua liderança. E eu entendi que a obediência
e a submissão precisam caminhar juntos com a honra. Honre a sua liderança. Não obedeça simplesmente por educação ou simplesmente por querer se livrar de uma conversa ou de uma possível cobrança ou uma orientação. Honre com o seu coração firmado no Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida, como fez na minha. Final de 2013, as coisas começaram a encaixar. 2014, Deus trouxe de volta para nós uma outra família com a qual nós já tínhamos trabalhado e já tínhamos perdido, inclusive com uma célula na casa deles. Junto com essa pessoa, com essa família, veio uma outra pessoa. Priscila, cadê a Priscila? Está lá no fundão. Priscila orando e vivendo com família como um momento de transição de ministério. De repente, veio a família Cerqueira. E neste momento, realmente eu vi o poder de Deus atuar, não na minha vida somente, mas no meu ministério. Aquilo que Deus começou lá atrás, quando Ele me chamou, foi no ano de 2014 que as coisas começaram a frutificar. Ou seja, aquele fruto que estava prestes a cair, esse fruto, hoje dá frutos. Amém? Amém. Glória a Deus. Tudo isso para nos dar uma base simples que você precisa obedecer. E obedecer ao quê? Bom, você líder, pelo menos deveria ter, toda semana um resumo desse na sua mão. Esse resumo serve para quê? Para que a sua célula discorra dentro daquilo que está planejado, daquilo que foi orientado e daquilo que foi solicitado pela sua liderança. Então não é do seu jeito que as coisas têm que acontecer. É do jeito que está aqui, porque a orientação que tem aqui não é somente do apóstolo. É do Espírito Santo de Deus. É do agir de Deus na vida do apóstolo, do pastor Alex, do pastor Felipe, de todos aqueles que estão na frente disso. Então, se lá, pede para que você comece a célula às 8 horas na quarta-feira, vamos pegar, ou às 8 horas na sexta, ou no sábado, tem que começar às 8. E esse ponto é um dos pontos mais que em supervisão, infelizmente, eu vejo que mais acontece. Nós chegamos muitas vezes 8 horas para uma supervisão, 8h30, que as nossas normalmente começam às 8h30. A célula está pronta. O líder está lá esperando o público chegar, os liderados. Aí chega um às 7h59, chegou no horário, não chegou? Chega mais um às 20 horas, chegou no horário, não chegou? Só que como só tem 2, o líder fala, não, está muito vazia, minha célula tem 15, por que eu vou começar com 2? Você está criando uma cultura de que o atrasado tem que ser mais honrado do que aquele que chega no horário. Você precisa valorizar aquele que chegou primeiro. Se são 2, honre os 2. Se são 3, honre os 3. E você pode pegar, é uma coisa que é sintomática. Fica aqui no cantinho, olhando os seus liderados no culto de manhã, de tarde ou de noite. São os mesmos que chegam durante o louvor ou no final. Não adianta. É clássico. A mesma pessoa que atrasa a sua célula, ela chega atrasada no culto. Mas o culpado disso, boa parte somos nós como líderes. Porque a gente fica esperando. Então a leitura que ele faz disso, se eu chegar às 8h30, ele vai começar às 8h30, se eu chegar às 8h45, ele vai começar às 8h45. Ele é importante para você? Claro que ele é. Só que se você começar às 8, você vai começar a mudar essa cultura dele. E automaticamente ele vai entender que ele precisa chegar no horário. Que ele precisa chegar mais cedo no culto. Porque Deus, ele começa a abençoar desde a hora que sai de casa. E quanto mais cedo ele sai, mais cedo ele recebe a bênção. E para a célula não é diferente. Isso é só o início do começo da sua célula. Mas a célula tem tantas outras coisas importantes que você como líder às vezes não faz por achar que não tem importância. Claro que tem valor. Vocês sentiram falta do vídeo na semana passada? Não é importante? Não facilitou a nossa vida, a vida dos líderes de célula? Facilitou, muito. Ah, mas será que não vai ter mais? Claro que vai, foi apenas um probleminha. Mas, então não vamos passar não, dessa semana, já não passamos a semana passada, essa aqui também não tem problema. Vai chegar uma hora que nós vamos encontrar com as pessoas da sua célula, fulano, você vai lá no Wake, lá no dia 2, Wake, que é isso? A pessoa nem sabe o que está acontecendo na igreja. Você vai no Vigilão das Mulheres? A nossa igreja faz vigília? Porque tem muita gente na célula que não vem para a igreja. Então é importante, um aviso pode mudar a história dessa pessoa.
pensa que uma pessoa é improvável, a pessoa nunca veio, de repente ela se anima em vir no vigilhão, e aquela é impactada pelo Senhor, e aí não é só essa vida, tem uma família atrás dela. Um aviso pode salvar uma cidade, um aviso pode chamar uma nação, pode salvar uma nação. Quantas famílias vêm atrás disso? Então é necessário você entender, eu e você entender, que a obediência vai muito além de sim, do que dizer sim, Senhor, eu faço. Não é só isso. Tem que ser por completo. Eu não lembro a ordem, mas o apóstolo tem uma ordem bonita, né? Completamente, prontamente, completo, não sei o que lá, um monte de coisa assim, né? E eu sou mais prático. Obedeça com o seu coração, porque as outras coisas vão acontecer com naturalidade. Porque quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus e com a nossa liderança, tudo funciona. E não se espante, começar a chegar gente na sua célula, essas pessoas começarem a trazer gente na sua célula, as pessoas começarem a oferecer casas para abrir célula. Ué, você ofereceu uma igreja? Por que não vai oferecer uma casa? Então Deus, ele pode tudo, só que nós temos que estar dentro do princípio dele. A obediência, que falar como pai é mais fácil, né? Mas para filho é mais difícil. Você já, para quem é pai e para quem é filho, quantas vezes o seu pai te deu uma orientação ou disse para que você não fizesse algo e num primeiro momento você fez aquilo que ele pediu, mas logo em seguida você desfez? Só eu? Isso significa que o seu coração não está alinhado com nem o coração do seu pai. E nós precisamos entender que se o nosso coração não se alinha com a vontade, o desejo e a submissão, estar perto de obedecer ao meu pai, estar ciente que precisamos obedecer ao nosso pai, como que eu posso ser um líder íntegro na obediência e na submissão, sendo que nem aquela pessoa que é mais próxima de mim eu consigo fazer? Quer ser abençoado? Obedeça aquilo que é proposto pela liderança dentro de uma célula. Obedeça aquilo que foi solicitado para você, porque aqui ninguém manda você fazer nada. Porque se você está aqui, eu creio que é de boa vontade. Se você está aqui, eu creio que o seu coração está na obra. Só que às vezes o vento vem, às vezes as tristezas vêm, as lutas vêm. Assim como vieram comigo. Eu tinha no setor com quase, acho que na época eu tinha umas 20 e tantas pessoas, 30 pessoas. De repente só era a minha família. Mas eu entendi que eu precisava de tratamento. Eu entendi que o problema não estava com as pessoas que eu estava perdendo. Estava comigo. Eu precisei ter um conserto. Eu precisei dar o ouvido. Eu precisei chegar ao ponto de cair dessa árvore. E eu tinha dito isso para Maria, não quero nem saber de igreja mais. E já ia ser a segunda vez na minha vida. E aí eu nem sei o que seria da minha vida. E se hoje eu estou aqui, e se hoje a minha família está na casa do Senhor e está mandando mais familiares, é porque um dia eu dei ouvidos e obedeci com o coração à minha liderança. Amém? Bom, e tem outras coisas também que dentro da célula nós praticamos. E o tempo está voando, hein? Jesus amado. Aí às vezes parece ser tão demorado, né? Vem para cá. Se foi pedido, se foi solicitado, se está no resumo do líder de célula que você precisa tirar a oferta, e tirar a oferta não precisa pregar na célula, por que não fazer? É tão importante quanto o louvor, que também é outra crise para algumas células. Tem células que eu já vi não faz louvor. Ou tem outras que na hora de fazer o louvor é um terror. É um terror de verdade. Eu já presenciei isso e eu escutei uma vez no púlpito, que eu não lembro qual das Misael falaram, se foi a Luciana, se foi a Luana, acho que foi. Uma das negras, São Benção. Elas não gostavam de mim não, viu, apóstolo? Mas agora já me amam. Bom, e eu acho que era um Mergulhando a Visão, não lembro se foi num Tadel, e ela falou o seguinte, que no louvor a gente tem que simplificar. Usar aquilo que a gente está acostumado durante os domingos na igreja. E ela falou assim para mim, para nós. Falou, olha, tava uma coisa, tá na dúvida? Coloca como Zaqueu. Eu ri demais dela, mas eu falei, essa menina tá doida. Imagina, ninguém mais aguenta ouvir essa música como Zaqueu. Um belo de um dia está eu e o pastor Marcos lá na Zona Leste fazendo uma supervisão.
Posso falar isso que a pessoa não está aqui, está tranquilo? Aí, o louvor estava um terror. Terror, gente. Eles iam parar o louvor. Colocou uma música que era mais ou menos assim. Ao findar o labor desta vida. Eu falei, Jesus de Nazaré. Lembra disso, pastorzão? Lembra? Um negócio terrível. Eu fiquei com vontade de chorar. Eu falei, onde é que está o defunto? E aí depois a TV entrou numa crise. Foi de Deus aquela crise na TV. Nada dava certo. Eu chamei o líder, na hora. Trouxe ele para trás da porta. Falei, meu filho, põe como o Zaqueu aí, velho. Gente, até o macumbeiro vizinho cantou a música. Algo impressionante. Então, se está lá, faça. E não faça de qualquer jeito. Pede para fazer o louvor em 10 minutos, seja criterioso. Faça em 10 minutos. Use músicas fáceis. Use músicas conhecidas. Não coloca a harpa cristã, que é uma bênção. Ainda mais se a sua célula só for de jovem, eles não vão nem saber o que estão cantando. Precisa ter critério. Até nisso você precisa obedecer. São alguns detalhes que você fala, isso aqui não vai dar nada. Mas Deus é um Deus de detalhe. Ele pega a mínima coisa, ele pega o mínimo, sabe, já que estamos falando de fruto, pega a mínima semente, joga ali naquele improvável, e aquele improvável se torna algo poderoso na mão dele. É um detalhe, um louvor, uma música faz a diferença. E como o Zaqueu foi música do meu encontro, Jesus amado. Por isso que eu não aguentava mais ouvir. Eu falei, essa menina está doida, não é possível. O líder precisa entender que a célula não é a igreja. E nem é uma igreja. Você não precisa pregar. A palavra já foi pregada. Use apenas o resumo como uma base para você ter um norte para saber o que fazer. Uma das coisas maravilhosas que eu vejo na célula é algo assim impressionante. Eu vou até ler o que eu escrevi. Como se fosse o líder. Olha, gente, a célula não pode começar atrasada. O espaço tem que estar preparado para a célula, tá bom? A cadeira, o espaço, a iluminação. Esse tipo de coisa jamais deve acontecer com um líder, seja ele mais novo ou seja ele mais antigo. Seja ele um líder de célula, um auxiliar ou um pastor de região. Quando você se propõe em fazer algo, se prepare para aquilo. Estude aquilo. O resumo chega um dia antes. Mais do que isso, se você estava no culto, ou deveria estar no culto de celebração, a palavra, o seu resumo de célula tem que sair pronto com você. Algum dia vocês não receberam o resumo de célula aqui porque não teve? Algum dia vocês já receberam? Nunca? Não lembra? Mas já tiveram algumas vezes que não teve, não foi? Foi fácil de fazer a célula? Foi fácil ou foi difícil? Foi difícil. Sabe por quê? Porque normalmente a gente fica na dependência de alguém trazer algo até nós. Sendo que nós, como líderes, temos que levar algo para as pessoas. Jesus disse, tem que servir primeiro. Não espera o pastor Alex fazer o resumo para você, o apóstolo Joel. Faça o seu resumo no domingo. É mais um princípio de obediência. O pastor Alex pode ter tantas coisas para fazer e não conseguir pedir para mim fazer, né, pastor? Anotou a palavra, filhão? Anotei. Glória a Deus. Deus me honrou aquele dia. Anotei a palavra todinha. Ele falou para mim, Maria, acho que me ligou, né? Foi, fofa? Maria me ligou, o pastor está perguntando se você anotou a palavra para fazer o resumo. Em 30 segundos ela recebeu o resumo, está aqui na sua mão. Ele dá o jeitinho dele. Eu não estou falando isso para minha honra nem para minha glória. Eu estou dizendo porque se eu precisasse fazer uma célula naquele dia, eu tinha todo o resumo comigo. Seu líder nunca te pediu para você fazer uma célula inesperada? E você ficou desesperado, nunca pediu? Ele tem que pedir em nome de Jesus. Líderes, surpreenda. Mande o seu líder para uma outra célula, que ele não está acostumado. Para você ver como é fácil. Às vezes na quarta-feira de tarde, você recebe uma mensagem. Dá para você ministrar em tal célula hoje, que eu estou ocupado, eu não posso ir? O que você vai dizer? Vou? Me passa o resumo? Você tem que estar pronto. Então seja obediente até nisso. Se o resumo de célula está aí, é para ser seguido. Eu já vou acabar porque eu quero obedecer no tempo. O que nós não podemos ser, e eu vou voltar no texto de Ananias e Safira. Líderes que obedeçam pela metade. Se você foi chamado a entregar algo para o Senhor, como líder, entregue tudo.
Está cansado? Entregue o seu cansaço. Você não tem tempo? Amém. Deus não quer o seu tempo. Deus quer a sua disposição. Se você estiver disposto, Ele vai te usar em 1 minuto para abençoar a vida de alguém. Deus, Ele quer que você seja intenso. Ele quer que você seja, além de intenso, fugiu a palavra Jesus, verdadeiro na obediência. Se for para obedecer pela metade, é melhor não obedecer, porque você pode estar matando o seu ministério. Safira, Ananias obedeceram pela metade, morreram. Não seja Safira, não seja Ananias do seu ministério. Vença as barreiras. Eu tenho dificuldade. Como líder de célula, você tem um líder de setor, você tem um líder de área, você tem um líder de distrito, você tem literatura de tudo quanto é jeito para melhorar aquilo que você não consegue fazer. Sozinho não está dando. Para mim não estava. O meu líder foi lá e me amparou. Não consegue? Peça ajuda. Porque se você chegou aqui, foi porque Deus te escolheu, mais uma vez eu te digo. Amém? E para finalizar, e eu não vou fazer como normalmente as pessoas fazem, de chamar aqui na frente. Eu queria fazer algo diferente, diferente, mas igual toda terça-feira, que você ficasse de pé. Porque ficar de pé é de praxe, né? E talvez. Uau! Poxa, eu nunca vi isso. Obrigado, viu? Me senti feliz, me senti importante agora. E talvez, durante a sua caminhada como líder, se tratando de obediência, você deu uma falhada com o seu líder. E mais do que isso, com você mesmo. Porque você pode até tentar enganar o seu líder, mas o reflexo vai ser na sua célula. Vai ser no seu setor, vai ser no seu ministério, vai ser aonde você for. Se você tentou, ou se você obedeceu só pela metade, não vai dar resultado. E eu não estou sendo um profeta negativista. É a realidade. O princípio de Deus, Ele obedece, Ele abençoa aquele que obedece e segue os seus princípios. Então, curva a sua cabeça. E se em algum momento na sua vida, você percebeu e você identificou que você errou, que você falhou, que você deveria ter obedecido ou se dedicado mais à obediência, que você começasse a orar ao Senhor e falar: Senhor, tira isso da minha vida. Eu não quero mais ser dessa forma. Eu quero ser um líder diferenciado. Eu quero ser um líder obediente. E você não precisa ter muita cultura bíblica, você não precisa ter muito mais teologia para ser um líder próspero. Porque está cheio de pastor, e o apóstolo João já disse isso, está cheio de pastor que começou uma história linda de teologia e hoje não é mais nada. Porque em algum momento ele deixou de obedecer os princípios da palavra de Deus. E nesse momento eu gostaria que você realmente levasse a sua cabeça e começasse a declarar ao Senhor. Pedir ajuda se for necessário. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele quer fazer algo na sua vida. Ele quer fazer parte dessa história. Ele quer que você assuma uma dessas 29 igrejas, 30, porque vai precisar de um pastor, de um obreiro para essa 30ª. Ele quer que você seja um desses. Mas para isso você precisa obedecer. Para isso você precisa se submeter totalmente à sua liderança. E se você percebeu que isso aconteceu e você deixou de fazer isso, clame ao Senhor neste momento. Pois Ele está aqui, Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer mudar a história do seu setor, da sua área, do seu distrito. Talvez você, eu crescia tanto, de repente eu parei. Minha célula era tão próspera, de repente ela começou a definhar ao ponto de se perder e fechar. Talvez isso seja o reflexo de algo que você deixou de fazer. Mas isso também não é para dizer para você que você é um mau líder. Isso é para dizer que aconteceu comigo. Pode acontecer com qualquer um. Por isso que nós temos o Tadel. Para sermos treinados, para sermos alertados, para sermos curados naquilo que nós precisamos para ter uma liderança sadia, uma célula sadia, uma célula próspera, um setor próspero, uma área próspera, um distrito próspero, por que não um núcleo que você pode assumir próspero. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de te servir, ó Pai.
Deus, e quão maravilhoso é estar na sua presença, Senhor, e sentir que o Senhor é um Deus que nos corrige, que o Senhor é um Deus que nos dá a oportunidade, Senhor, muitas vezes de voltar atrás, Deus, e trazer à existência algo novo para nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se em algum momento em nossas vidas nós deixamos, ó Pai, passar algo, Deus, deixamos de desobedecer a Ti e a nossa liderança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, o Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, a memória dessas pessoas e a minha memória também, por que não? Deus, em nome de Jesus, aquilo que eu te peço a cada dia, tudo que eu precisar tratar com alguém, comece em mim, Senhor. Comece em mim, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero ser diferente, eu quero ser uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira na Tua presença, eu quero te obedecer, Senhor, a todo tempo, Pai. Deus, mas em nome de Jesus, todas essas pessoas que estão neste lugar, eu te peço, vem agora, Senhor. Vem agora, Senhor, e traz um novo, Senhor. Traz um novo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai passeando com o Teu Santo Espírito neste lugar. E todo, Senhor, toda raiz de desobediência, até mesmo de rebeldia, Senhor, que talvez esteja neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, agora seja repreendido, Pai. Deus, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, Pai, se tem dificuldade em obedecer, que cai agora toda dureza de coração, ó Pai amado. Deus, em nome de Jesus, se há dificuldade, Senhor, de entender o direcionamento da liderança, Senhor, Deus, que essas escamas, que esses ouvidos se destapem agora em nome de Jesus. Pai, que não seja somente a liderança, mas que a revelação venha através do Teu Santo Espírito, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos líderes mais preparados para receber vidas que chegarão a este lugar, que chegarão a esta cidade, que chegarão a esta nação, Senhor. Pai, e aqui eles encontrarão um povo obediente à Tua palavra, um povo que se submete à Tua palavra e à liderança dessa igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, se nós estamos inseridos nessa visão, é porque o Senhor tem algo poderoso para fazer em nossas vidas. E aquilo que for necessário mudar, Espírito Santo, nós te damos liberdade nesta noite. Mude em nós, para que nós sejamos capazes de levar o Teu amor, de levar a Tua salvação através das células, através dos setores e dessas áreas que tem a cada dia crescido, prosperado, e dia após dia, multidão chegarão a Teu trono, Pai. Eu te agradeço e entrego esse tempo nas Tuas mãos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que nos ama, um Deus maravilhoso que cuida de nós e que nos dá a cada dia, mais uma vez eu digo, a oportunidade de ser melhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor porque Ele merece. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Estourei o tempo, hein?